Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vejam se tá legal aqui a minha voz, a imagem. Gente, que calor que é esse? Oi, Guilherme, boa tarde. Raimunda, Aninha da Mesa Radiônica, Popai, boa tarde, gente. Para quem for assistir depois, boa noite, bom dia, dependendo do horário que for assistir e ouvir. Vamos entrando aí. Não sei se vocês conseguiram dormir essa noite. O calor foi grande. O Thiago, boa tarde, meu querido. Tô com o ventilador ligado aqui, mas tá complicado, viu? Gente, ó, e tô tomando meu termogênico. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse aqui, ó, da Termoplus, tá? É aminoácido, antocianinas, proantocianidinas, ácido clorogênico e cafeína natural. Então eu tomo no máximo umas 4 horas da tarde, porque senão depois eu não durmo, tem cafeína. E é legal pra ajudar a acelerar o metabolismo, tá? Então eu tomo de manhã, minha nutricionista que passou, e eu tomo também por volta das 4 horas da tarde. Eu coloco ele com água, tá vendo, ó? É uma delícia, tá? Tem de frutas vermelhas, fica aí a dica. Esse aqui é tangerina com chá verde. É muito gostoso. Gente, antes de nós começarmos, eu vou dar uma dica de série pra vocês. Boa tarde, Margarete, minha amiga. Augusto, gostei da cortina ao fundo. Meu amigo, você acredita que não é uma cortina isso daqui? Ó, não é cortina. Não é. É tipo um quadro, sabe? É bem artesanal. Acho que é Graciana, é do Rio de Janeiro. Ela trabalha com artesanato, se eu não me engano, acho que é Casa 8. Eu tô seguindo aqui. Depois eu até, se você quiser, eu passo pra você nos comentários. Parece cortina, mas não é. Eu gosto dessas coisas assim, desses trabalhos bem artesanais, sabe? Bom, dica de série maravilhosa que faz a gente refletir sobre a vida, pensar sobre coisas. Uma Nova Mulher, tá na Netflix. Não sei se alguém já assistiu. São 8 episódios, uma temporada. E assim, é maravilhoso. É a reflexão, parece que às vezes a gente tá vendo a nossa história, sabe? Então aí fala muito sobre questão de autoconhecimento, da questão dos problemas envolvendo os relacionamentos. E como é sobre isso que a gente vai conversar hoje, então fica uma dica de série aí, tá bom? Da Netflix, Uma Nova Mulher. A Mesa Radiônica, a Aninha já assistiu, me falou várias vezes, né, amiga? E eu não tinha assistido. Aí outros amigos me falaram, e inclusive até alguns psicólogos indicam, tá? Então, pra quem aí tiver hoje de boa, hoje à noite, assiste essa série. E tem um filme muito legal também. Esse filme, gente, você tem que colocar no YouTube, tá? É um filme bem antigo, em preto e branco. Preto e branco, gente. Então, assim, é antigo, mas eu fiz um estudo sobre esse filme, que é Freud, Além da Alma, tá? É um pouco da psicanálise e tudo, e tem algumas questões de relacionamentos também. Então, acho que tanto essa série que eu tô indicando, como esse filme do Freud Além da Alma, meio que se conecta, né? Pra gente ver sobre a questão do nosso inconsciente, das nossas relações, seja amorosa, seja relações familiares. Então, é bem legal. Só que esse filme, não sei se tem na internet, porque é um filme muito, muito antigo, tá bom? Mas assim, é maravilhoso. Apesar de ser um filme em preto e branco, se você começar a assistir, começar a entender ali o que tá acontecendo, as explicações, prestar atenção no filme, é bem interessante. E são coisas que faz a gente repensar na vida, repensar nas nossas atitudes. Então, vale a pena. Tudo a título de autoconhecimento, beleza, gente? Bom, o que eu quero dizer pra vocês hoje, assim, é muito uma questão, hoje a gente trabalhar a questão um pouco de relacionamento, né, de relações, que tem sido, assim, uma conversa frequente essa semana, com muitos amigos, inclusive familiares, da gente falar sobre essa questão de relações, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar: o outro, ele aprende pela prática, né? Pelo exemplo. Então, o que eu quero dizer?
Se você tem filho dentro de casa, você tá com a tua família e você tem uns filhos. Os seus filhos, você até pode educar, pode falar, olha, não pisa ali em cima do sofá com tênis, dá descarga no vaso sanitário na hora que você sai. Você até pode falar isso. E você deve falar isso para os seus filhos, né? Educar. Só que se aprende muito com o exemplo. Então, o que eu quero dizer? Se você quer que seus filhos sejam estudiosos, me fala aqui se você lê algum livro antes de dormir ou durante o dia na frente dos seus filhos. Complicado, né? Então, às vezes a gente tá exigindo do outro, muitas vezes aquilo que a gente não faz, que a gente não pratica. E a gente tem que começar a praticar, né? Então a gente tem que começar a praticar aquilo que a gente fala, até para demonstrar que existe uma coerência, né? Porque não adianta que eu falar para vocês que eu como, tento me alimentar saudável e de repente alguém aqui me encontra no shopping, eu comendo ali uma totalmente errado, ou eu trabalhar todos os dias, meus colegas de trabalho ver eu tendo uma alimentação totalmente errada, ao meu ver, tá? Então, assim, precisa ter coerência com aquilo que você fala. Se você fala pro seu filho, nossa, filho, você fala muito alto, você tá gritando muito. Gente, você grita com seu filho? É sobre isso, entendeu? É sobre isso. Você tá muito tempo no celular. Você fica muito tempo no celular na frente do seu filho, na frente do seu marido, na frente da sua esposa, namorada. Então, o que tá acontecendo muito que eu percebo, nós estamos exigindo muito do outro aquilo que nós não estamos praticando. E aí fica muito complicado, até pro outro respeitar ou seguir, né? Porque eu presto muita atenção nas pessoas que me dão os conselhos ou me dão as orientações. Paty, faz isso. Eu olho, se a pessoa tá fazendo aquilo, eu vou procurar fazer. Agora, se a pessoa falar pra mim, Paty, você tem que caminhar todos os dias, você tem que ter uma vida saudável, e a pessoa fica dentro de casa sentada no sofá e não faz nenhuma atividade física, eu não vou ver aquela pessoa. Eu falo isso por mim, tá? Eu vou fazer que é algo que eu gosto, que eu amo fazer, mas não porque aquela pessoa tá me falando, porque é incoerente. Ela me fala aquilo que ela não pratica. E essa incoerência, por um lado, gera até assim um descrédito, né? A perda da credibilidade, até a perda do respeito, né? Você vira pro seu filho e fala, filho, para de beber, quando você bebe você fica agressivo. Chega final de semana, você enche a cara dentro de casa e começa a gritar com todo mundo, quer dizer, é bem contraditório, acaba perdendo até o respeito, né? Então a gente tem que começar a parar para pensar algumas coisas e amadurecer dentro da gente aquilo, né? Eu tava conversando até com um amigo meu e ele comentou de uma questão de um divórcio, que ele passou uma situação bem complicada. Minha ex-mulher não se atentava a certas coisas, né? Não tinha uma parceria, não tinha uma companhia. Eu falei, qual que era a linguagem do amor dela? Você sabe? Ele ficou olhando pra mim. Falei, poxa, tá vendo? Você tá falando de uma outra pessoa, de um relacionamento que não deu certo, você ficou não sei quantos anos com a pessoa e você não sabe nem qual era a linguagem de amor da pessoa? Tem pessoas que gostam de elogio, tem pessoas que gostam de presente, tem pessoas que gostam da presença. Qual que é a linguagem do amor da pessoa que você tá? Então, muitas vezes você tá criticando aquilo no outro e você mesmo não percebe que tem falhas ali em você, né? E isso não é uma questão do julgamento. É uma questão da gente parar para pensar e antes de julgar, né? O que eu tô falando aqui é chamar a reflexão antes da gente julgar o outro, né? Então, muitas vezes a gente julga a atitude do outro. Muitas vezes a gente fala, aconteceu isso no meu relacionamento, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso. Eu não sabia que tal pessoa ia fazer isso e agir dessa forma. Gente, vamos começar a pensar aqui, né? É o seguinte, você se envolve com um homem, vou dar um exemplo aqui, e é sem julgamento, é um exemplo. Você se envolve com um homem que bebe sexta, sábado, domingo e às vezes quinta, toda semana. O pai do homem que você está se envolvendo bebe todos os dias, é alcoólatra. O avô dele faleceu de tanto beber. O irmão dele tá internado numa clínica por conta problemas com bebida.
Aí você casa, aí você vira e fala, ah, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Gente, difícil. É muito difícil. Existe uma linha, existe uma coerência. É diferente de você se envolver com uma pessoa que vem de uma família com problema de alcoolismo. Essa pessoa ou bebe, ou não gosta de beber, ou está bebendo e está procurando uma ajuda. É diferente. Agora, você se relacionar, depois ter um problema e você falar que não sabia, você vai me desculpar. Você tá sendo incoerente. Tá? É a mesma coisa, o homem casa com a mulher tem um corpo, nossa, que ele considera um corpo maravilhoso, um corpo lindo, né? E aí depois a mulher, o casal decide ter filhos, obviamente muda o corpo da mulher, né? Questão hormonal. Tem mulheres que se recuperam de forma mais rápida, tem mulheres que demoram mais para recuperar o corpo, tem mulheres que optam por procedimentos cirúrgicos, cada um tem um corpo, cada um tem uma situação econômica, social e tudo mais. E aí você fala, nossa, eu não sabia que minha esposa ia ter filha e ficar com o corpo daquele jeito, e engordar mais. Gente, desculpa, que mundo que você vive? Assim, sabe? É no mundo de Alice? Desculpa falar isso. Porque, assim, é totalmente fora da curva. Então, eu me deparo, às vezes, com alguns comentários que eu chamo até para reflexão e coloca aqui nos comentários se também você escuta esse tipo de coisa, o que você acha sobre isso que a gente está conversando aqui. Então, assim, eu chamo isso à reflexão. É diferente de você se relacionar com uma mulher que muitas vezes treina há mais de 10, 15 anos, sempre treinou, tem uma alimentação super regrada. Então, é óbvio que uma mulher dessa vai passar por uma gestação, vai ter um bebê e o corpo dela vai se recuperar de uma outra forma. Isso é óbvio, gente. Tem mulheres que comem super errado, não treinam, tem bebê e tem um corpo top depois? Tem, é exceção da exceção. A gente não pode utilizar a exceção como regra, entendeu? Ah, eu conheço um monte de gente que fuma e nunca morreu de câncer do pulmão. Ah, aquele que não fuma morreu. Tá vendo como acontece? Então, entendeu, gente? Não pode fazer esse tipo de raciocínio. O que eu tô querendo demonstrar aqui é uma lógica. É a mesma coisa, você tem uma amiga. Sua amiga passa a perna em você, ou seu amigo. Aí você vem falar, eu não sabia. Só que aí você puxa pra trás, ele tinha uma sociedade que ele passou a perna no ex-sócio, mentia pro esposo, pro namorado, traía, pegava dinheiro do pai e da mãe escondido, já fez isso com outros amigos, aí acontece com você, você vem falar que você não sabia que isso ia acontecer. Então, ou você não quer enxergar as coisas que estão acontecendo, ou você não tem tempo para olhar para aquele problema, ou você está enxergando e está tampando aquela situação porque você não quer encarar aquilo que está acontecendo. Agora, não vem falar, eu não sabia, né? Hoje eu entendo que as pessoas que viram e falam, eu não sabia, são crianças, né? Nós adultos, homens e mulheres, não tem como a gente falar, eu não sabia. Ainda mais com a informação que tem hoje na internet. Ainda mais com o acesso que a gente tem hoje na internet. Entendeu? Então, eu não sabia. Complicado. Você sair 3 horas da manhã para fazer uma caminhada na rua a pé, né? E você ser assaltado e depois falar que você não sabia que você seria assaltado. Então, assim, ou você tem um problema muito grave de entendimento, aí você tem que procurar uma ajuda, né? Porque não se justifica, né? Então, por que eu tô falando isso? A gente tem que parar de, não todas as pessoas, evidentemente, mas o que eu tô notando muito é de não puxar a responsabilidade para si. Né? É muito fácil hoje jogar a responsabilidade no outro. Então a gente tem que parar com isso e a gente tem que começar a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, assim, você quer treinar todos os dias? É uma escolha, ali vai ter um resultado. Você não quer fazer isso todos os dias? É uma outra escolha e tá tudo bem, só que vai ter outro resultado. Hoje as pessoas, o que eu percebo muito, não todas, evidentemente, porque tudo que eu falo aqui não é para generalizar e não é para julgar, é pra gente fazer uma reflexão.
é que as pessoas, elas querem o lado bom de tudo. Elas não querem se responsabilizar mais por nada, elas não querem perder mais nada e elas não querem arcar com as suas escolhas. Então, eu escolho casar, estar numa situação monogâmica. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Você tá disposto a isso? Você tem que se perguntar. Entendeu? Eu vou morar fora do país. Recebi uma proposta da empresa. Você tá disposto a morar fora do país? É uma escolha. Vai ter lado bom, infinitas consequências positivas, e vai ter o lado ruim. Você vai estar longe da sua família, se sua família não mora no exterior. Você tá disposto a arcar com essa escolha? Sabe? Então hoje, eu me divorciei, nossa, eu não sabia que ia passar por isso. Eu fui promovido, agora eu tô num cargo de chefia, tô ganhando 4 vezes mais do que eu ganhava e eu não sabia que eu ia ter esse tipo de pressão. Gente, é escolhas na vida. Toda escolha implica uma renúncia. Você pode falar pra mim, não implica não, Patrícia. Implica sim. Toda escolha na sua vida vai implicar numa renúncia. Não é possível você escolher tudo. Não é possível estar aqui querendo fazer uma live com você, tá com a minha família aqui do lado, tá assistindo um filme. Não é possível, tá? Então, assim, a gente tem que se conscientizar das nossas escolhas. A gente tem que ter maturidade para saber que aquilo que a gente pode estar escolhendo pode vir lá na frente dar certo ou dar errado. E se der certo, ok. E se der errado, ok também. Não é se culpar, se julgar. Nossa, por que eu fui fazer isso na minha vida? Gente, não tem como você adivinhar. Se desse para você adivinhar e você soubesse que ia dar errado, você não teria feito aquela escolha. Então, as nossas escolhas também, a gente tem que parar de se julgar por aquilo que a gente escolhe. Porque o que a gente está escolhendo, eu pelo menos, o que eu estou escolhendo hoje no momento, é aquilo que na condição que eu tenho, no contexto que eu tenho, é a melhor escolha. Eu não sei lá na frente o que vai acontecer. É a mesma coisa de alguém virar para você e falar, nossa, com tanta pessoa para casar, você foi escolher essa? Ora, como que você iria imaginar que aquilo iria dar certo ou errado? Como que você iria imaginar que você ter um filho te traria um problema ou não? Não tem como imaginar, gente. Certo? Claro que tem como... Peraí, vírgula. Tem como você ter ideia de algumas coisas que podem ou não acontecer, que é aquilo que a gente já falou aqui. Algumas tendências. Mas saber realmente todo o resultado é muito complicado, né? E outra coisa, não julgue as pessoas pelas escolhas delas. Isso a gente tem que ter bem claro. Porque você não sabe o que passa na mente da pessoa, você não sabe o contexto que essa pessoa está inserida, a relação que ela está tendo, a parte cultural dela que ela teve, a parte histórica, a parte ancestral de família. Então, assim, é complicado você julgar a escolha do outro. Realmente, isso é muito válido, gente. Conforme a gente começa a aprender, a gente começa a estudar, a gente vê o quanto é errado a gente julgar as escolhas das pessoas. É extremamente errado. Você pode falar por você. Então, se alguém perguntar pra mim, Patrícia, hoje, você teria filho ou não? Eu vou falar, olha... Na minha realidade, no meu contexto de vida, com tudo que eu passei, o que eu vejo, as minhas condições ou não, a resposta é essa. Entendeu? É isso. Você não pode falar pra pessoa, eu no seu lugar, eu faria isso, eu não faria aquilo. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque você não tá no lugar daquela pessoa. E outra, aquela pessoa, ela tá te trazendo uma informação de acordo com o olhar dela sobre aquela situação. É a mesma coisa que eu chegar aqui pra Maria, minha amiga, por exemplo, e falar assim, Maria,
Você não acredita. Ele falou aquilo pra mim e ele olhava pra mim com uma cara de raiva, de ódio. Aí eu começo a interpretar, né? Contar o que aconteceu, contar o olhar da pessoa, contar com base no quê? Na minha ótica, naquilo que eu interpretei. Aí a minha amiga vai lá e vai falar com ele, vai falar: imagina, não teve olhar nenhum de ódio e raiva. Eu não tava com raiva dela, eu não tava olhando com ela pro ódio, eu não falei desse jeito. Passei isso, eu não quis passar isso. Não foi essa a minha intenção. Eu acho que teve um problema aí no canal de comunicação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? E assim, hoje eu vejo as pessoas muito reativas. Aquela comunicação agressiva, sabe? Aquela comunicação reativa. Então, cuidado. Muitas vezes também a gente, por exemplo, eu tenho uma característica. Eu sou uma pessoa, eu falo muito com as mãos e eu tenho um tom de voz um pouco alto para falar. Então, às vezes, a pessoa que tá ouvindo, dependendo do que a gente tá conversando, até pode ter a ideia, nossa, como ela fala alto, como ela tem um tom agressivo, às vezes não é. Às vezes é a minha forma de me colocar, posicionar, se eu tô falando um assunto que demanda uma seriedade, eu tô conversando, eu tô colocando a minha opinião, ó, tá vendo? Gesticulando. Muitas vezes isso é uma característica da pessoa. Então, cuidado também. Às vezes a gente vê vários vídeos na internet. Ah, a pessoa, se ela gritou, se ela falou isso, é por conta daquilo. Cuidado, gente. Não vamos padronizar tudo. Não vamos padronizar todas as situações, né? Cada caso tem que ser analisado de forma individual. Entende? Por isso até que existe a questão da terapia, da psicanálise, de uma terapia comportamental, por exemplo, do psicólogo ou do psicanalista tá com você, né, e fazendo aquela terapia acontecer, porque ele tá prestando atenção em você e com base nas suas reações, na sua linguagem verbal, não verbal, no que você tá trazendo, ou nas ferramentas que ele vai utilizar naquela terapia, uma PNL, né, uma programação neurolinguística, ou uma hipnose, ou enfim, um outro tipo de ferramenta. Ele vai poder validar aquele seu comportamento melhor. Aí, às vezes, você assiste um vídeo na internet e aí você vê alguém falando sobre aquilo e fala, poxa, a pessoa tem aquele comportamento, então é porque é assim, assim, assim. E às vezes não é. Então, cuidado. Por isso que eu faço muita questão de dizer aqui pra vocês que o que eu trago é algo muito geral, né? Muito genérico, não é julgando e é sempre trazendo uma reflexão. A gente tem que tomar esse tipo de cuidado, tá? Então, eu quero que vocês percebam hoje, assim, resumindo o que foi dito aqui, né? Qual que é o meu recado de hoje pra vocês? Não julgar o outro. Não julgar o outro. Ah, teu marido falou que ia chegar às 7 horas da noite em casa, chegou 7h30, 8 horas. Não é ele abrir a porta e você começar a berrar. Vice-versa, a mulher também. O marido começar a berrar. Não julga. Escuta. Estamos com um problema de escuta. Escuta o outro. Primeiro ponto. Segundo, todo mundo já errou. Então, calma lá. Não se considere acima ou não. Ah, mas esse absurdo, esse erro. Calma lá. É um absurdo com base nos conhecimentos que você tem, na educação, toda a bagagem que você tem, que você carrega. Às vezes, para o outro, não é esse absurdo. Então, é tudo muito subjetivo. Então, esse é um ponto. Outro ponto aqui do que a gente conversou. Se responsabilize pelas suas escolhas. Pare de jogar a responsabilidade no outro pelas suas escolhas. Então, se responsabilize pelas suas escolhas e tenha um olhar paciente para você, tirando um pouco daquela culpa. Ah, eu tenho culpa, deu errado porque a culpa é minha. Calma. Analisa, pensa, fecha os seus olhos, volta naquele momento em que você decidiu sobre aquilo. Foi a melhor escolha naquele momento? Ah, foi, Patrícia. Então, calma. Se controla no seu julgamento, no seu auto-julgamento. Então, esse é um outro ponto importante. Outro ponto importante também, seja o exemplo e tenha coerência no que você fala, para qualquer tipo de relação.
Não adianta você falar uma coisa e agir de outra forma. As pessoas só vão te respeitar se você tiver coerência com aquilo, ou seja, o que você fala é o que você faz. Pessoas respeitam os outros com base no que elas estão vendo, com base no que você fala e o que você faz. Isso para todas as relações. A gente tem que ter esse olhar, tá? É isso, gente. Então eu acho que hoje a nossa live é bem para pensar um pouco, para refletir um pouco, que falta bastante isso. E hoje muitas relações sendo quebradas por conta dessas questões. Ah, e uma coisa importante antes de finalizar. Quando você for se relacionar com o outro, preste atenção, eu já falei isso em outras lives aqui, na linguagem corporal, na linguagem verbal ou não verbal da pessoa. Preste atenção na linguagem do amor daquela pessoa com que você está se relacionando. Muitas vezes ela não é a mesma que a sua e tá tudo bem. E às vezes você não tá entendendo porque é a linguagem do outro. E assim, não tente convencer ou não. Escuta. Não existe certo, errado, melhor ou errado. Escuta. Existe aquilo que para você faça sentido e para o outro não faça sentido. Se para você uma relação monogâmica faz sentido, para o outro talvez um relacionamento aberto faça sentido. E ele vai encontrar alguém que também pense da mesma forma. Então, cuidado nos seus julgamentos. Não é que porque para você não faça sentido que está errado. Entende, gente? Então é sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa live, hoje um pouquinho mais curta. Deixa aqui nos comentários sugestões para as lives. Também coloca nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, não concorda. Se conhece alguém que está passando por uma situação dessa, ou você mesmo está passando, assiste, ouve de novo. Compartilha a live, gente, porque muitas vezes para você tá sendo um tema repetitivo, ou você já sabia do que tá sendo dito aqui, mas às vezes uma pessoa que você conhece, um colega, um amigo, alguém da família está passando por uma situação e muitas vezes você fala de uma forma, a pessoa não consegue entender ou compreender, e você compartilhando aqui a live, talvez essa pessoa consiga entender e consiga compreender de uma outra forma, tá bom? Último recado, todas mensagens do direct serão respondidas. Na minha bio tem o WhatsApp no Linktree, lá você pode clicar e ir direto no meu WhatsApp se precisar conversar comigo, tá bom? Tem o canal no YouTube, tem os vídeos completos de todos os cortes. Então, se você puder, dá um pulinho lá no YouTube, também tá na minha bio o link, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha com outras pessoas, coloca os seus comentários, né? Porque a gente também tem que ler os comentários das pessoas, é importante para o meu crescimento e para o crescimento de todos aqueles que vão assistir a live, que vão ler os comentários, tá bom, gente? Então, um super beijo para vocês, um domingo abençoado, um início de semana abençoada, com muitas realizações, menos julgamentos, mais escuta com o outro, mais sabedoria, tá bom? Um beijo, gente. Até domingo que vem. Obrigada!